Fala pessoal, tudo bom? Pessoal, aqui é o Jonathan, técnico eletrônica voltado para a área de telecomunicação. Pessoal, é o seguinte, hoje eu vim trazer um reparo para vocês, pessoal, de uma Powerbeam M5. Esse equipamento chegou aqui para a gente aqui na condição de que não liga, tá? A gente vai fazer um passo a passo desse reparo, tá? Desde a parte dos testes até a parte de bancada, beleza? Vamos lá fazer o diagnóstico? Pessoal, eu estou aqui com uma fonte do equipamento, tá? Vamos ligar ele aqui. Beleza, pessoal. Perceba, pessoal, que ó, eu deixei aqui já a placa de rede aqui aparente, tá? E perceba que ele não, ó, nossa plaquinha de testes, ela não identifica, né? Além de não identificar, a gente percebe também que esse equipamento ele tá aqui, ó, ele tá ligando e desligando, né? Ele não tá entrando no seu plano de funcionamento aí. E também, pessoal, a fonte desse equipamento também está reiniciando, né? E a gente sabe, pessoal, que quando a fonte do equipamento, né, começa a piscar dessa forma, porque ela está armando proteção. Quando ela está armando proteção, significa que no equipamento tem algum tipo de curto, pessoal. Por isso que aqui o equipamento está aqui, ó, piscando de jeito, ligando e desligando. E o que acontece? Muito provavelmente, pessoal, esse curto desse equipamento está ligado na fonte interna dele. Na placa dele, né, ele tem a fonte interna, né, que passa a entrada de energia por ela, ela retifica as tensões e manda para cada região, aí, cada circuito, ela manda tensão diferente. Então, muito provavelmente, nessa entrada de energia, né, nessa fonte dele, né, que deve ter algum componente em curto, com defeito ali, né, por isso que a fonte está armando proteção, né, como vocês veem aqui nela, ela está piscando. Beleza, pessoal? Então, pessoal, agora a gente vai para a bancada, né, para a gente tentar resolver esse problema. Beleza? Bora para a bancada? Beleza, pessoal, já estamos com a nossa Powerbeam aqui em bancada. Pessoal, eu já fiz aqui a abertura dela, a tampa dela, tá? Para facilitar aqui pra gente. Beleza. Vamos começar nosso diagnóstico. Pessoal, é o seguinte, né? Qual que é o primeiro passo a fazer aqui, né? Nesse reparo? Primeiramente, a gente tem que conhecer um pouco dos componentes, né? Para a gente poder aí, efetuar as medidas nele. Pessoal, a gente tem aqui, né, a parte da fonte do equipamento, né? Que é essa partezinha de cá, que também tem do outro lado também. A fonte ela é composta pelo quê? São diodos, ponte retificadora, ela também tem seus capacitores, ela tem seus reguladores de tensão, né? No caso bobinas, né? No caso aqui, ó, capacitores SMD, reguladores de tensão, bobina, né? A gente tem uma pontezinha retificadora de diodo aqui e aqui também. Então a gente vai ter que efetuar as medidas, pessoal, aqui na fonte, tá? Geralmente, pessoal, quando o equipamento dá esse defeito, que ela está ligando e desligando, a fonte armando proteção, né? É como eu disse para vocês, tem um curto, né? A fonte está identificando um curto na placa, por isso que ela fica reiniciando, né? Não deixa ligar, ela fica armando proteção, né? Para proteger a própria fonte, tá? E o equipamento também. Geralmente, quando dá esses problemas, é uma fuga de tensão, né? Do positivo para o negativo, né? E no caso, pessoal, quem tem o trabalho de filtro aí da placa é o capacitor. A gente tem um capacitor aqui SMD, né? Ele é um capacitor que ele não é polarizado, no caso fora da placa, né? É um SMD, um componente que ele não é polarizado, tá? Mas quando a gente coloca ele na placa, ele fica polarizado. Por que ele se torna um componente polarizado, né? Porque em uma extremidade dele é o lado positivo e na outra extremidade é o lado negativo, tá? Vou dar um zoom aqui para vocês enxergar mais. Beleza. De um lado dele, como eu estava explicando, né, é o lado positivo e o outro lado é o negativo. O negativo, né, da placa, ela sempre é ligada ao aterramento, beleza? E esse componente aqui, ele serve como filtro nesse caso aqui da placa. Por quê? A gente tem outros componentes, né? Tem outros componentes que eles geram um ruído, né, no circuito. O que é um ruído? Por exemplo, a gente tem um componente aqui que ele está gerando uma frequência, né, que ele gera uma frequência para o equipamento, mas essa frequência, em excesso, ela gera ruído, entendeu? E esse ruído, pessoal, ele atrapalha, né, o funcionamento dos demais componentes. Então, para a gente tirar esse ruído, no caso do circuito, né, é colocado, né, um capacitor. No caso, o fabricante, né, que fez o equipamento, né, ele projetou, né, os capacitores aí, né, para desacoplar o ruído, beleza? Por isso que ele existe aqui. Tudo que tem de ruído, ele pega e joga no aterramento. Então, ele desacopla o ruído, no caso aqui.
Então ele tem uma ligação entre de uma extremidade dele no positivo e no outro no negativo, né? Os capacitores do equipamento, eles não podem estar em curto. Se ele estiver em curto, né, quer dizer que está tendo um vazamento de tensão, né, do lado positivo para o negativo e assim não fazendo o equipamento ligar. Então, pessoal, como eu disse para vocês, é isso aí. Então ele atua como se fosse um filtro no circuito, tá? Então o que a gente vai fazer aqui agora, pessoal? Já usando o macete, a gente vai colocar o multímetro na escala de continuidade, né, e procurar um curto, né? Na escala de continuidade, se a gente achar um curto na placa, o multímetro vai fazer esse seguinte barulho. Esse sinal aqui é um sinal de curto, tá? Então, para a gente fazer medida nos capacitores, a gente vai ter que fazer o seguinte. A gente vai ter que aterrar uma parte no negativo e a outra ponteira a gente vai tocar os capacitores das duas extremidades. Eu vou começar desse lado, pessoal, para mostrar para vocês que aqui também a gente tem alguns capacitores, tá? Então a gente vai fazer esse teste. Aterra uma ponta do multímetro e a outra ponta a gente vai tocar nos componentes. No caso aqui, esse aqui são capacitores, né? Vamos lá. Um lado do capacitor a gente sabe que ele é aterrado na carcaça, certo? E o outro lado não. Vamos lá. Em um lado ele tem que dar o bip, no outro lado não. Não deu. Na outra extremidade ele deu o bip. Beleza. Agora vamos pro próximo. Ele deu. Na outra extremidade ele não deu. Vamos pro próximo. Ele deu, né? Na outra extremidade, não. Vamos pro próximo. Deu. Na outra extremidade. Opa! Beleza, pessoal. A gente achou que tem achamos um capacitor com curto aqui, como vocês estão vendo, né? Ele está conduzindo dos dois lados, na linha positiva e para o lado negativo. Ó. Viu? Agora a gente vai colocar nele mesmo para ver se ele vai apresentar esse defeito também, se apresentar esse curto. Beleza, pessoal. Então a gente achou um capacitor aqui em curto, tá? Deixa eu ver o capacitor de trás aqui. Não tá. Então a gente já tem um capacitor com curto. Esse aqui a gente vai retirar ele e fazer uma medida fora da placa, tá? Vamos verificar o outro lado. Vamos aterrar uma ponta, né? E medir com a outra. Beleza. Beleza, pessoal. Então a gente achou aí dois capacitores em curto, né? Provavelmente, né, os dois estão com vazamento ou apenas um só está com vazamento. Porque perceba, eles estão na mesma linha do circuito, viu? Ó, do mesmo lado, num lado da face da placa e no outro lado aí. Então a gente vai fazer o seguinte, vai tirar um por um e vamos fazer a medida fora da placa para ver se eles continuam, né, com esse curto, beleza? Vou ligar a estação aqui e a gente já vai fazer essa medida. Só lembrando, pessoal, quando vocês acharem esses capacitores com defeito, né, no nosso caso a gente achou dois, né, um nesse lado aqui da placa e o outro na parte da fonte também, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai sacar ele fora e medir ele fora da placa. Porque é muito importante medir fora, porque vocês verem que ele está ligado numa linha de circuito aqui. Se a gente medir ele no circuito, provavelmente, no caso aqui, vamos supor que ele não esteja com defeito, mas outro componente está induzindo o curto nele, entendeu? Então a gente tem que tirar ele e medir fora. Medimos ele fora, se ele tiver o curto, a gente vem aqui na placa, confere. Se na placa não tiver mais curto, então quer dizer que é aquele componente que a gente tirou, que é o que está com defeito, que está com vazamento, tá? Para a gente fazer a remoção desse capacitor, a gente vai aplicar um pouco de fluxo, pessoal, na extremidade dele aqui, um pouquinho, não precisa ser muito. Vou começar com esse primeiro que a gente achou aqui. Vou colocar ele na placa aqui, no suporte, né, para segurar a placa para a gente. Aí, pessoal. Vamos tirar ele e medir fora. Beleza, pessoal, tiramos o componente. Agora a gente vai medir fora ele, tá? Na escala de continuidade.
Vou virar o componente aqui, né? A gente vai tocar de um lado e do outro dele. Ele não pode conduzir. Se ele conduzir, ele está com defeito. Beleza, pessoal. Ó, não fez o barulho no multímetro. Ele não conduziu, tá? Então quer dizer que o problema não está nesse capacitor, mas sim na mesma linha de circuito que ele está. Ou em algum outro capacitor, né? Ou em algum outro capacitor, né? Que também tem a ligação com o terra. Então está induzindo o curto nesse circuito. Olha lá. Coloquei a ponta de prova aqui. E no circuito também está induzindo como se tivesse um curto aqui. Beleza, pessoal. Tiramos esse capacitor. Não é nele, tá? Então vou separar ele no cantinho aqui para depois a gente recolocar ele na placa. Agora, pessoal, a gente vai tirar aquele outro capacitor do outro lado da placa, que é aquele capacitor próximo ao regulador aqui, que a gente achou que ele também está em curto, né? No caso aqui nele, né? O corpo dele está apresentando curto. Então, pessoal, esse capacitor aqui, vamos retirar ele e efetuar a medida. Como eu disse, né? O capacitor, ele é um filtro, né? Ele atua nessa placa como um filtro, né? Da linha positivo para o negativo. Se ele tiver com vazamento, pessoal, ele conduz, né, do lado positivo para o negativo. Então ele dá um curto, né? Não vou dizer um curto generalizado, mas ele dá um curto, né? Do positivo para o negativo. Por isso que pode induzir em outros capacitores, porque os outros capacitores, eles também fazem a mesma função de filtro. Um lado do corpo dos outros capacitores vai conduzir para o negativo. Mas nesse caso, eu acho que eles estão ligados aqui na mesma linha de circuito, por isso que ele induziu esse outro capacitor de trás. Você vê que eles estão até na mesma... linha, né? O outro capacitor está do outro lado dessa placa, bem no rumo desse capacitor aqui. Beleza, retiramos o capacitor, né? O outro. Agora a gente vai efetuar a medida dele aí. Beleza, pessoal. Não é o capacitor, não é esse capacitor aqui também. Não é, você vê que eu peguei nas duas extremidades dele aqui, ó. E ele não armou continuidade, ele não deu bip, tá? Então vou tirar esse capacitor aqui pro lado. O vazamento não está nele. Vamos verificar aqui na placa. Beleza, pessoal. Na placa continua o vazamento. Continua aqui tendo fuga, né? Para o aterramento. Vou tirar esse fluxo aqui para a gente ver melhor. Beleza, pessoal? Então agora, pessoal, a gente vai virar a placa de novo e vai verificar, pessoal, os diodos, né, que estão no outro lado aqui da extremidade aqui da placa, né, para ver também se eles estão com alguma fuga, tá? Quais são os diodos? Nós temos dois diodos aqui, ó. Vamos verificar se algum deles está em fuga. Mesma coisa para fazer o teste, você pode colocar aqui, ó, nas duas extremidades dele, ou a terra no negativo, e vem aqui, ó. Uma ponta aterrou no negativo, na carcaça, outra ponta você vai nele. Em um lado deu continuidade, no outro também, pessoal. Pode ser que seja este diodo aqui, ó. Pode ser que o diodo esteja com fuga aí também. Vou testar o diodo de cá. Esse outro diodo. Numa extremidade nada, na outra extremidade sim, viu? Que a parte está ligada ao negativo. O diodo, ele conduz só em uma posição, entendeu? Ele não pode conduzir no corpo dele, né? No caso, o diodo ele só conduz a tensão, né, em uma extremidade para a outra. Ele não faz o trabalho inverso. Então, ó, vamos ver esse aqui. Está em curto, né? Aparentemente. Vamos testar aqui com as duas pontas de prova nele. Beleza. Agora vamos virar a outra extremidade de novo aqui, trocar as pontas de prova. Beleza, pessoal, perceba que ele conduziu, né? O diodo ele não pode conduzir, né? Ele conduz a tensão apenas em um sentido. No sentido inverso ele não conduz, tá? Então ele está conduzindo, pessoal, dos dois lados. Provavelmente esse diodo está aberto, tá? Então a gente vai retirar ele da placa para fazer o teste com ele fora. Vou prender aqui a plaquinha de novo.
E vamos fazer a remoção dele. Como ele está na mesma linha do capacitor aqui, pessoal, então ele pode influenciar sim nos capacitores, tá? Porque ele está no mesmo circuito, né? Você viu que o outro capacitor do outro lado também deu fuga, mas só que não era o capacitor. Então, pessoal, a gente vai fazer a remoção aqui do nosso diodo, tá? Já passei o fluxo. Vou aplicar o ar quente nele. Beleza, pessoal, fiz a remoção dele no mesmo sentido que ele estava na placa. Vou chegar mais próximo aqui para ver se a gente consegue, se eu consigo mostrar aqui para vocês. Só um momentinho. Se eu consigo mostrar para vocês aqui a posição dele, que ele tem umas marquinhas nele, eu queria fazer uma breve explicação. Pessoal, não sei se vocês perceberam, mas um lado dele tem um risco, tá? Esse risco aí, pessoal, ele é o catodo, beleza? Aqui, ó, viu? Ele é a parte negativa do diodo, tá? Então, pessoal, como vocês estão vendo, ele tem uma faixinha negativa, tá? Essa faixinha negativa, pessoal, ela é o catodo, tá? É o lado catodo dela e o lado oposto é o anodo. Provavelmente, pessoal, esse curto na placa era esse diodo que estava causando, tá? Porque ele está aberto. Beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente vai conferir aqui na placa para ver se o curto continua, né? Vamos lá. Onde estava o diodo? Não tem curto mais. Onde estava o capacitor? Não tem mais curto, né? Então não está mais tendo mais curto. Agora vamos do outro lado da placa para conferir. Onde estava o outro capacitor, a gente vai conferir também aqui. Beleza, pessoal, não está tendo curto aí, ó. Não teve mais curto. Então, o curto, quem estava causando curto nessa placa era o diodo, beleza? Então, pessoal, a gente vai substituir agora o diodo e também vai colocar os capacitores nos locais, tá? Para colocar os capacitores é sempre bom, pessoal. Coloca um pouco de fluxo de solda aqui na placa, no terminal, né? Coloca também um pouquinho de solda, bem pouquinho, e cola o capacitor. Faz a instalação dele. Primeiro capacitor instalado. A gente vai colocar o segundo capacitor agora, tá? Fazer a mesma coisa, vamos preparar. Passar um pouco de fluxo. Colocar um pouco de solda.
E vamos colocar o diodo no local. Diodo não, o capacitor. Beleza, capacitor instalado. Vou colocar no segurador de placa de novo, né? Beleza, pessoal, agora a gente vai preparar aqui para colocar o diodo, tá? Beleza, pessoal, a gente vai colocar aqui, preparar para colocar o diodo. Colocar um pouco de solda no terminal também. Perfeito. Então, pessoal, o importante, tá? É de lembrar na hora da instalação aqui, que no corpo do diodo, ele vai ter uma faixa negativa, né? Uma faixinha, né? Um risco, né? Simbolizando o lado negativo dele, que é o catodo. Beleza? Então, a gente tem que colocar, tem que olhar aqui na placa qual que é o catodo. O lado catodo é esse aqui, ó, que foi o que eu retirei, tá? Quando eu retirei o outro componente, né? O lado negativo era esse aqui. E esse era o lado positivo, o anodo, beleza? Então eu peguei aqui um diodo equivalente ao que eu removi, tá? E a gente vai colocar aqui a faixa negativa, né? Vou chegar um pouco mais próximo para vocês verem. Deixa eu ver se dá para enxergar. A câmera não quer focar. Beleza, se vocês perceberem, o lado negativo, olha lá, esse lado bem aqui, ó, o lado aqui da pinça, viu lá? Que ele tem uma faixa, cadê? Olha lá, ele tem uma faixinha branca ali lá em cima, viu? Então esse é o lado negativo. Vou colocar na minha mão aqui, ver se tá vendo aí, ó, faixinha aqui, esse é o lado negativo, esse lado é o catodo, né? Então a gente vai colocar aqui na placa, nessa posição aqui. Mais capacitor aqui. Beleza, pessoal, está instalado, né? A gente instalou aqui agora o capacitor que a gente tinha retirado, instalamos o diodo, tá? Que era o diodo que estava conduzindo para os dois lados. Então a gente vai ligar esse equipamento para ver se ele vai funcionar. Vou tirar um pouco do zoom da câmera para a gente poder enxergar. Ó, percebam que a gente colocou o capacitor, né? Os dois capacitores que a gente tirou, esse e esse aqui, e a gente substituiu, né, o diodo que estava com defeito, tá? Então a gente vai fazer o teste aqui agora. Olha aí, pessoal. Perceba. Deixa a câmera focar. Beleza, pessoal. Perceba que já começou a funcionar, né? Beleza, pessoal. Perceba, pessoal, ó, aqui, ó, o equipamento já ligou, né? Já não tá com mais curto. Então, pessoal, então a gente ligando o equipamento aqui, a gente já vê que o equipamento funcionou, tá? Já ligou sua luz aí do power, né?
e já começou a comutar sua luz de LAN, tá? Agora a gente vai levar o PowerBeam para a bancada para a gente fazer o teste no computador para vocês verem ali, tá? Mas em todo caso a gente conseguiu resolver, tá? Isso aqui foi um defeito de curto, né, na placa, ocasionado, né, por um diodo, né? Esse diodo aí estava em fuga, né? Então ele estava conduzindo, né, dos dois terminais dele, né? E ele também estava induzindo, né, o curto nos capacitores que estavam na mesma linha, né, do circuito dele aí, né? Que eram os dois capacitores aqui, um que estava do lado dele e o outro que estava do lado oposto. Beleza, pessoal? Agora a gente vai levar esse equipamento aqui lá para o computador para a gente fazer o teste. Vamos lá? Beleza, pessoal, agora que nós estamos no computador, pessoal, antes de fazer os testes, pessoal, gostaria de fazer um pedido para vocês, tá? Gostaria de pedir para vocês curtir, compartilhar, tá? E considerar se inscrever no nosso canal, tá? Para fortalecer aí e incentivar a gente a fazer mais vídeos como esse, beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos fazer o teste. Já ligamos aqui o equipamento, a PowerBeam M5. Se vocês verem aqui, o equipamento já acendeu a luz do Power, já acendeu a luz do LAN e também, pessoal, já reconheceu aqui na placa de rede, tá? Já reconheceu aqui a barra 100. E a gente vai acessar o equipamento, né, para a gente ver se está tudo em ordem. Beleza, agora ela vai pingar em 64. Pingou em 64, pessoal. Agora vamos abrir aqui o browser, né? Colocar o IP padrão dela, 92.168.1.20. Nome do utilizador, vamos colocar o BNT. E a palavra passe, vamos colocar o BNT. Beleza, pessoal, o equipamento acessou, está funcionando perfeitamente, já está dando aqui na LAN barra 100, tá? E, pessoal, o único defeito desse equipamento, né, que ele apresentou para a gente, que a gente levou ele para a bancada para fazer manutenção, foi o defeito, né, aqui que a fonte estava entrando em modo de proteção e o equipamento não estava ligando, né? Então esse defeito foi ocasionado por um curto, né, aqui na região da fonte, onde estava, né, um diodo, né, com defeito, um diodo estava aberto. Beleza, pessoal? Pessoal, então é isso aí, pessoal. Peço para vocês novamente aí curtir, compartilhar, né, nosso canal e se inscrever, tá? E até o próximo vídeo. Falou, pessoal!